Hoje vivemos num tempo que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 21. O tempo de hoje é igual quando a maioria no tempo de Paulo abandonou a doutrina de Paulo inspirada por Deus, e isso havia acontecido na época em que ele era ainda vivo. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 15. Paulo havia instruído a Timóteo conservar a doutrina da igreja. Assim como Timóteo, deveríamos também conservar. Se olharmos para a história da igreja, veremos que logo nos primeiros anos a igreja foi pisoteada, massacrada, martirizada pelos judeus e pagãos. Isso durou mais ou menos uns 300 e poucos anos. Mas no ano 400 depois de Cristo, o imperador Constantino, após ter ganho uma guerra, atribuiu sua vitória a Jesus Cristo. E diz a história que após isso se tornou cristão. Foi através de Constantino que foi legalizado o cristianismo, pois ele oficializou no Império Romano a fé cristã como central. E quem não aderisse a essa nova fé, que outra hora era tão perseguida, mas com o edito de Constantino, era meio que obrigatório virar cristão. E muitos foram forçados a virar cristão pelo batismo nas águas, e outros foi mais pelo benefício. Bom, eu tive que citar Constantino porque foi através dele que foi instituída a Igreja Católica, que hoje conhecemos. Ora, se outrora os cristãos eram perseguidos, mas agora, através de Constantino, eles são bem vistos, podemos ver Satanás atrás das cortinas da história, se infiltrando no cristianismo e anulando a palavra de Deus. Os cristãos abaixaram a guarda e se aliaram a Constantino. Mas você pode se perguntar, mas que mal há nisso? Muito, pois a igreja é um povo celestial com promessas celestiais e não deveria se aliar com os reis, imperadores, governantes e políticos, pois o mundo jaz no maligno. Então, Constantino emprestou, digamos assim, dinheiros, templos e boa vida aos cristãos. Foi nesse tempo que muito do cristianismo tradicional havia se perdido. Os primeiros cristãos católicos se deixaram levar pela ajuda, não julgaram segundo as escrituras aquela junção de governo e cristianismo. Foi a partir do catolicismo que começou as construções de templos e sacerdócios eclesiásticos, fora outras milhares de contradições e mentiras inventadas por papas. Devido à falta de julgamento por parte dos cristãos e ao difícil acesso às escrituras, muitas doutrinas verdadeiras foram entulhadas embaixo do sistema religioso católico e protestante. E isso por mais ou menos uns 1500 anos. No século XIX, as verdades foram trazidas à tona, novamente por aqueles que se reúnem somente ao nome do Senhor. E uma delas era o ministério da mulher. Mas essa ideia de que a mulher tem o mesmo ministério que o homem é recente. Isso se iniciou no século XIX por conta de movimentos feministas que brigavam pela igualdade em todas as áreas da vida. Nessa luta feminista, muita verdade foi sacrificada em prol da igualdade. E uma delas é que a grande verdade sacrificada é que a mulher não é igual ao homem, a mulher não tem o mesmo serviço como cristão igual ao homem. Pois a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 ao 14, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Este versículo já nos prova que a mulher não tem o mesmo ministério que o homem, porque existiu um motivo para tal decisão de Deus. A Bíblia diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 1 Timóteo capítulo 2, verso 13. O outro motivo da mulher não ter o mesmo serviço que o homem é que e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. Os movimentos, as ideias revolucionárias ou politicagens têm afetado as ideias da cristandade. E como foi naquele tempo com o movimento feminista, agora o é neste tempo quando vemos a cristandade pouco a pouco aceitando
a homossexualidade. As ideias do mundo constantemente mudam, mas a verdade de Deus não muda e nem nunca mudará. A mulher cristã deve saber disso, pois se ela discordar deste ponto, ela estará em erro para com o Senhor, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Com todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Existe uma ordem na reunião da igreja, as quais é: as mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 ao 36. Existem regras nas coisas do Senhor. Exemplo disto é que o filho deve honrar o pai, não ao contrário. A mulher deve ser sujeita ao homem, não ao contrário. O homem deve ser cabeça da mulher, não ao contrário. E Cristo, o cabeça do homem, e não ao contrário. Existe uma ordem, e para cada ordem existe um fundamento bíblico. Este não deve ser mudado pelas filosofias do mundo. Muitos têm se levantados contra estas verdades e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos deixou estas instruções. E para aqueles que acham que Paulo escreveu isto porque era um machista influenciado pela sua cultura, ele diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37.